Boa noite, pessoal. Tá ligado, né? Daniel Jogada, moleque. Ah, moleque. Boa noite, pessoal. Pô, esse John Textor aí tá de brincadeira, né? Tem que pegar as camisas logo, hein? Boa noite, pessoal. Ah, moleque, quem sabe, sabe. Quem tá ligado, tá ligado, moleque. Vambora, rapaziada. Tem novidade. Vambora. Vambora, tem mais resumão. Né? O outro era resumão, tem dois resumões. Então você vai ter informação sobre o Botafogo aí em dose dupla na noite desta quinta-feira. Vambora, rapaziada, dia 19 de outubro, ou, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo aqui de madrugada, já no dia 20. Vamos falar aqui um pouco sobre Matheus Nascimento, vamos falar aqui um pouco sobre John Textor no Brasil, uma mensagem enigmática de um diretor-geral da SAF do Botafogo, o Tairo Arruda, e que parece envolver questão de fornecimento de material esportivo. Vamos falar também de um resultado do Campeonato Brasileiro, de um jogo que estava atrasado, e essa rodada agora foi cumprida. Agora a gente tem realmente ali a classificação certinha do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu uma posição provisoriamente na tabela, ainda restam 6 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E também temos, né, uma situação envolvendo o Matheus, a gente já falou, e também, obviamente, a união das torcidas, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e vambora! Seguinte, rapaziada, começo dizendo que eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo ao abrir as minhas redes sociais e dar de cara com várias publicações da mesma imagem, da mesma arte gráfica, do mesmo design gráfico, dizendo ali, informando, na verdade, uma união das torcidas do Botafogo no domingo no estádio do Maracanã, no setor norte. Tá legal? Fúria Jovem do Botafogo tá de volta, tá? Isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Tá? No momento em que a gente tem uma arquibancada, digamos assim, muito dividida, né, cara? A gente tem muita torcida e tal. E aqui não tô desmerecendo nenhuma outra que tá há muito tempo na arquibancada do Botafogo, não sou ninguém para isso. Mas eu acho que você ter uma torcida com a força da Fúria e com o apelo popular que tem a Fúria, né? O povão gosta da Fúria, você vai ter uma liderança, digamos assim, né, interessante na arquibancada. E o que é mais importante, cara, você ter laços de união entre as torcidas. Né, uma coisa que, na minha opinião, é algo prejudicial para todas as torcidas, não só para o Botafogo, mas para todas as torcidas. Digamos assim, não é nenhuma inimizade, que nem existe, mas assim, uma desunião. Né? Eu acho eu acho que todo torcedor do Botafogo ele fica muito confortável ao abrir, né, suas redes sociais e ver lá Fúria, TJB, Loucos, Fogoró, Resistência, né, e tantas outras torcidas, talvez eu esteja esquecendo de alguma. Né, Folgada, claro, Folgada, né, todas ali unidas, né, no setor do Maracanã, e que seja assim essa união também em vários jogos no estádio Newton Santos. Falando em jogos no estádio Newton Santos, jogos no Rio de Janeiro, é o seguinte, rapaziada. São Paulo venceu o Coritiba por 3-1, deu a lógica, né? O São Paulo no Morumbi, apesar do Botafogo ter ido lá e ganhado. O São Paulo é um time forte em casa e o Coritiba é o pior visitante do campeonato. O Coritiba ele não tem uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Coritiba vai se manter na Série A contando com os resultados dentro de casa. Isso é muito bizarro. E assim, era um jogo que estava atrasado por conta dos compromissos do São Paulo na Copa Sul-Americana. Agora esse jogo está cumprido. O São Paulo chega a 43 pontos, empata em número de pontos aí, se eu não me engano, com Fortaleza. Ultrapassa o Botafogo na tabela de classificação. São Paulo agora está em 10º. Agora a gente tem o América em 8º, o Fortaleza em 9º, o São Paulo em 10º e o Botafogo em 11º. Consequência disso, o Botafogo precisa fazer a sua parte. Não adianta te ficar olhando pro Atlético, pro América, o Fortaleza ganhou, o América empatou, o São Paulo ganhou, e a gente também não fazer a nossa parte. Não ganha muito tempo do Fluminense no Brasileiro, vai ter que ganhar de novo. Mas não ganha dentro de casa, vai ter que ganhar contra o Bragantino, que não deixa de ser um adversário direto nesse bolo, pode voltar a brigar ali na reta final do campeonato por uma vaga, e tem que ganhar do Cuiabá. Tá? Acabou, chega. Se quiser realmente ir para a Copa Libertadores, vai ter que começar a ter vergonha na cara dentro de casa, certo? A pausinha da água incomoda você, né, cara? Eu sei, é irritante, mas, enfim, morrendo de sede. Caras, duas situações, tá?
A primeira é sobre o Matheus Nascimento, que a gente já falou aí bastante sobre ele ao longo dessa semana. Renovação contratual encaminhada por 5 anos, possibilidade de empréstimo para clubes na Europa. E eu estava dando uma olhada em alguns sites internacionais e eu vi portais britânicos ligando o Matheus Nascimento ao Crystal Palace. Inclusive, um desses portais, eu vou até colocar o link aqui na descrição, colocou uma aspa do John Textor, né, dizendo, né, como eu não falei diretamente com o John, estou esperando inclusive uma resposta dele sobre esse caso, né, ele ainda não falou, ele deve estar enrolado, inclusive um dos temas aqui do vídeo é esse, que ele está aqui no Brasil, chegou ao Brasil, deve estar muito atarefado, e assim, o John, ele chegou a falar, de acordo com esse portal britânico para a imprensa inglesa, que não está descartada a possibilidade de uma ida do Matheus Nascimento, depois dele renovar o seu contrato com o Botafogo, por empréstimo para o Crystal Palace. Não sei se seria um Crystal Palace sub-23, seria uma equipe de uma categoria inferior, ou se ele treinaria com o grupo principal, ou isso eu não sei. A questão é que não há uma proposta efetiva, não há uma conversa formal, mas existem rumores disso e o John Textor não desmente esses rumores. Sabe? Vamos esperar para ver se ele se pronuncia, se ele responde, se ele fala aqui para a imprensa do Brasil a respeito disso, mas é uma possibilidade, sabe? O Matheus Nascimento, depois de renovar o seu contrato com o Botafogo, ser emprestado para pegar experiência no futebol europeu, talvez no Crystal Palace. Uma coisa que eu gostaria que acontecesse é que o Matheus Nascimento jogasse o Campeonato Carioca, né? Junto com o Botafogo B, com jogadores do Sub-23, com alguns jogadores do profissional, eu acho que seria importante para ele. Mas enfim, vamos ver o que vai ser planejado para ele. Né? Existe essa possibilidade aí sim do Crystal Palace. E agora, para terminar aqui o nosso vídeo, matando a aguinha, chegada do John Textor ao Brasil, chegou na manhã desta quinta-feira, esteve no Espaço Lonier, cumprimentou os jogadores, esteve com todos eles. Inclusive, amanhã de manhã tem cobertura no Lonier, talvez eu não consiga ir, né? Mas talvez, vamos ver. Né? Mas enfim, o John Textor, toda vez que ele chega ao Brasil, tem alguma novidade, certo? Ele chega ao Brasil, talvez não vem só para ver o jogo e tomar uma cerveja, né? Não que ele não goste, mas obviamente ele veio ao Brasil para resolver algumas situações. E uma mensagem enigmática do diretor-geral da SAF do Botafogo, que é o Tairo Arruda, deu uma pista do que ele pode estar fazendo aqui no Brasil, além de resolver algumas situações, falar com Castro, falar com Mazuco, né? Enfim, assistir ao jogo, ao clássico entre o Botafogo e o Fluminense, resolver as situações, talvez bater o martelo dessa situação do fornecimento de material esportivo. A gente está vendo aí que existem 3 marcas explícitas interessadas no Botafogo, a Joma, a Adidas, a Reebok, e Adidas e Reebok cabeça com cabeça disputando digamos assim, essa reta final de negociações. A Reebok com uma proximidade muito grande com o John, né, pela proximidade até pessoal dele com o CEO da empresa que gera a Reebok. Isso, obviamente, seria uma ponte muito interessante para o Botafogo acelerar alguns processos. Mas a Adidas já está amparada aqui no Brasil. Né? Enquanto a Reebok teria que se instalar novamente aqui no Brasil, que ela está totalmente off do futebol brasileiro, do território brasileiro, né? Não diria totalmente, mas muita coisa. A Adidas já gere aí o fornecimento de material esportivo de 5 clubes grandes, até da nossa região, aqui da região sul-sudeste. Né? Então, e tem a situação da padronização com o Lyon, certo? Esse enigma, inclusive, que está aqui na thumb, né? Uma camisa, os emojis que foram usados pelo Tairo Arruda nas suas redes sociais. Uma camisa, uma estrela, o foguinho e o olhinho. Né? Então, foram usados aí esses emojis para ilustrar talvez uma situação de proximidade de resolução, né, do aspecto do fornecimento de material esportivo. Certo? Vamos ver o que a gente vai ter de novidade em relação a isso. O John Textor, toda vez que ele vem ao Rio de Janeiro, ao Brasil, tem uma novidade impactante e interessante. Ele é um cara que ele chega, ele é um furacão, né? Ele sai, né, coletando novidades importantes. E vem aqui, obviamente, também para assistir a partida entre o Botafogo e o Fluminense, que terá a união das torcidas do Botafogo. Ingressos estão esgotados, certo? Tem a situação do Matheus Nascimento também, talvez ele esteja vendo essa situação porque a renovação contratual do Matheus está próxima, né, de acordo com algumas informações. E é isso, o Botafogo na 11ª posição vai ter que ralar se quiser ir para a Copa Libertadores, a começar pelo domingo. Valeu?
Um abraço. Fui!